Aumentar preços. Só de ouvir isso já dá um frio na espinha, não é verdade? É aquele medo clássico, mexer no preço e ver os clientes indo embora. Mas, e se o maior risco não for aumentar os seus preços, mas sim não aumentar? Pois é, vamos pensar um pouco mais a fundo nisso. E se ficar parado, com o preço congelado, for na verdade muito mais perigoso do que mudar? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. Então se prepara, porque a gente vai quebrar de vez essa ideia de que aumentar o preço é sempre um tiro no pé. E para começar, olha só que dado interessante. Um ajustezinho de nada, só 1% no preço, pode ter um impacto no lucro que é 3 a 4 vezes maior do que o mesmo esforço para aumentar o volume de vendas. Isso muda tudo, né? O reajuste de preço deixa de ser um risco e se torna uma das ferramentas mais poderosas para alavancar o lucro de um negócio. A matemática aqui não mente. Ok, mas aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como saber se esse 1% vai ou não espantar a clientela? A resposta para isso está num conceito-chave da economia, um segredinho chamado elasticidade. E é isso que a gente vai desvendar agora. Falando de um jeito bem simples, elasticidade mede o quão sensível uma pessoa é ao preço. Pensa assim, se o preço sobe e as vendas despencam, a gente diz que a demanda é elástica. Agora, se o preço sobe e as vendas, olha só, quase não se mexem, aí a demanda é inelástica. É basicamente isso que separa quem tem poder de definir o próprio preço de quem não tem. E para essa ideia ficar cristalina, olha essa comparação. Pensa na diferença brutal entre um remédio de uso contínuo e uma roupa da moda. Um é uma necessidade, muitas vezes sem uma alternativa fácil. O outro é um desejo, com milhares de opções por aí. Um é inelástico, o outro super elástico. A questão é onde o seu negócio se encaixa nessa história. E é exatamente aqui que a estratégia entra em jogo. A grande sacada não é, claro, vender remédios, mas sim fazer com que o seu produto ou o seu serviço seja visto como algo indispensável, como a única solução de verdade para um problema real. Em outras palavras, o objetivo é se tornar inelástico. Certo, mas como se faz isso na prática? Bom, primeiro, aumente os custos de troca. Torne a vida de quem pensa em mudar para um concorrente um pouquinho mais complicada. Tipo um software que guarda anos de dados do cliente. Mudar dá um trabalho. Segundo, adicione um valor que vai além do básico, como uma consultoria. Pensa num contador, que não só faz a contabilidade, mas ajuda a prevenir problemas. Terceiro, crie uma experiência tão boa, mas tão boa, que ela vira parte do produto. E por último, ofereça algo tão único que seja quase impossível de comparar com o resto do mercado. E se ainda resta alguma dúvida sobre o poder da experiência, olha esse número: 86%. É isso mesmo. Uma pesquisa da PwC mostrou que 86% das pessoas estão, sim, dispostas a pagar mais caro por uma experiência melhor. Isso aqui não é um detalhe, gente, é o coração da estratégia. Beleza, a estratégia está montada. Mas e agora? Como colocar isso em prática sem causar um terremoto? O foco agora muda para comunicação, porque a forma como o aumento é anunciado é tão importante quanto o aumento em si. Então vamos lá, um passo a passo para essa conversa delicada. Primeiro, antecedência. Ninguém gosta de ser pego de surpresa. Depois, transparência. Jogue limpo sobre os motivos. Mas aqui está o pulo do gato. A conversa tem que ser sobre o valor que o cliente vai receber e não sobre o custo que a empresa está tendo. Oferecer um tempinho com o preço que chegou também é um gesto de boa vontade que pega muito bem. E o mais importante, e isso é crucial, tenha confiança. Nada de pedir desculpas. É uma decisão de negócio e ponto final. E olha, não é só uma ideia solta. Escuta o que a CEO da HubSpot, uma gigante da tecnologia, disse. A conversa sobre preço deve ser, na verdade, sempre uma conversa sobre valor. É sobre o que a pessoa ganha, não sobre o que ela paga. Simples assim. Ok, a gente sabe que mesmo com tudo isso, ainda fica aquele medo de errar a mão. E se o novo preço for alto demais? A boa notícia é que não precisa ser um chute no escuro. Existe uma forma inteligente e segura de testar as coisas. E o método é muito elegante. A regra de ouro é nunca, jamais teste isso com seus clientes atuais primeiro. A ideia é apresentar um preço mais alto, tipo 15 a 20% a mais, só para gente nova. Se a pessoa chiar, achar caro, não dê desconto. Em vez disso, ofereça uma versão mais simples do produto por um preço menor. Isso é genial porque ensina para o mercado que o preço está ligado ao valor entregue. Aí é só ficar de olho na taxa de conversão. Quando ela começar a cair muito, pronto, o teto de preço foi encontrado, de forma científica. E no final das contas, a reflexão é esta.
Se um negócio compete só no preço baixo, ele vai ser sempre vulnerável. Clientes que vêm só porque é barato vão embora na primeira oferta mais barata que aparecer. O foco em valor não só permite cobrar mais, como também atrai e segura o tipo certo de cliente. E para a gente fechar, fica essa provocação. Precificar não é só sobre colocar as contas em dia. É, na verdade, uma declaração sobre o valor que um negócio acredita que entrega para o mundo. A pergunta é, o preço que está sendo cobrado hoje faz justiça a esse valor? Uma boa pergunta para se pensar, não é mesmo?